conversar então agora ao vivo com o Luan Ferreira, né? Ele gravou essa participação, mas agora ele está em frente à prefeitura no centro da cidade com o coordenador do Comitê Gestor de Crise, da Covid-19. Luan, como é que o comitê avalia esses números, né? Essa estabilidade, agora de certa forma uma estabilidade alta nos números da Covid aqui. Isso mesmo, Júlio. Mais uma vez, boa tarde para você, que nos acompanha no Bahia no dia. É o 7º dia com a média aí acima dos 100 casos, 100 novos casos todos os dias, né? Estava conversando com o secretário aqui, ele estava dizendo que a prefeitura tem acompanhado semanalmente os números e a avaliação é que desde o dia 7 de setembro, daquele feriado, que teve uma grande saída, os números começaram a crescer e a gente, como viu aí na média móvel, dia 8 de setembro foi quando a gente teve o menor registro dos últimos tempos, 52 casos diários. De lá para cá, isso tem crescido bastante. Vamos conversar com o secretário de administração e também presidente do comitê aí, gestor da crise da Covid-19, Cairan Rocha. Boa tarde. É isso. Do dia 7 de setembro para cá, os números têm aumentado. Bom, boa tarde, né, a todos. Como a gente vinha conversando anteriormente, a gente, quando viu um comportamento anômalo ao que vinha acontecendo, e isso foi um comportamento que se refletiu em todo o Brasil, que foi das pessoas viajando no 7 de setembro, saindo do isolamento, né, fazendo viagens para outros municípios, onde talvez a situação não estivesse tão controlada, a gente naquele momento já imaginou que aquele comportamento poderia ter um impacto nos nossos números. O que é que a gente verificou? Houve um aumento no nosso ritmo de transmissão e houve um aumento na taxa de crescimento de novos casos dentro do nosso município. Houve um aumento, mas não um aumento que nos trouxesse ainda um cenário de descontrole. O que é que nós, junto com os nossos estatísticos e técnicos, a gente tem acompanhado semanalmente este crescimento. Se esse crescimento ele se perdurar a partir de agora por 3 semanas seguidas, isso já nos dá um cenário de possível descontrole da doença dentro do nosso município. Em contrapartida a isso, a gente ainda consegue ver alguns números positivos, como a própria taxa de letalidade, que continua abaixo dos 3%, que é o previsto pela OMS. A taxa de crescimento também dos nossos curados, ela tem evoluído consideravelmente, mas sim houve um aumento nessa taxa de crescimento e a gente atribui, neste primeiro momento, a possivelmente um reflexo do comportamento da população em geral no feriado do 7 de setembro. Falando sobre o comportamento da população, normalmente por conta dessas aberturas, a gente tem flexibilizado a vida, tem saído, tem o comércio e todas as outras atividades voltando à sua rotina. A prefeitura acredita que isso tem dado uma sensação para as pessoas que a pandemia está acabando e por isso a gente tem visto aglomerações por aí? O que a gente tem, né, como obrigação é de gerenciar tanto a expectativa dos diversos segmentos em abrir, em voltar, né, à rotina normal anterior à pandemia, quanto também gerenciar que o vírus continua existindo no nosso município, como está existindo no país e no mundo todo. Nós não temos ainda a realidade da vacina posta, né, para os nossos munícipes, então o que a gente tem tentado gerenciar nesse momento nos momentos onde a gente entende que há um controle maior da doença, a gente faz possíveis flexibilizações estudadas junto com a nossa equipe técnica, mas também gerencia e fiscaliza. A gente, em alguns momentos, há 15 dias atrás, por exemplo, nós identificamos uma aglomeração excessiva em alguns bares do nosso município. Nós já notificamos esses segmentos, né, principalmente onde nós identificamos essas aglomerações, sabendo esses proprietários que, sendo reiterado este comportamento, sanções, né, medidas mais restritivas ocorrerão contra os proprietários específicos, né, os estabelecimentos específicos que estão proporcionando essa aglomeração. Tá certo, secretário. A gente volta no estúdio. Judson quer fazer uma pergunta para a gente. Judson. É nesse assunto aí que o secretário acabou de falar, Luan. A gente tem visto muito em Vitória da Conquista. Aglomeração em praça, bares cheios, gente sem máscara, vivendo como se não houvesse amanhã. Saber como é que a prefeitura tem agido, né, para poder coibir esse tipo de comportamento e dizer para as pessoas, olha, a pandemia não acabou, esse vírus pode matar. É isso que eu queria que você falasse com o secretário. Judson está reforçando aí essa informação, né? Porque a gente tem visto muita gente em bares, avenidas, como se a pandemia tivesse acabado. Como é que tem sido a fiscalização da prefeitura nessas situações? Na verdade, o que a gente tem feito, né, com a nossa equipe, que todos sabem, assim como é o poder público, né, no país todo, a gente tem a nossa limitação de pessoal
mas a gente tem constantemente feito essa fiscalização durante os dias, nos finais de semana, no turno noturno, tentando evitar ao máximo as aglomerações. Estamos tentando, junto a, por exemplo, o CDL, que é o representante dos comércios, diante dessa nova flexibilização, esse trabalho em parceria, para que orientem, para que os estabelecimentos fechem no horário correto, até porque essa variação nos horários, tanto de abertura e de fechamento, é para evitar aglomeração no transporte público, assim como, por exemplo, bares e restaurantes. O trabalho de fiscalização tem sido constante, os nossos canais de denúncia estão constantes, assim como a Polícia Militar tem nos apoiado, e o trabalho da Prefeitura continua, fiscalização constante, tentando inibir as aglomerações, notificando e até mesmo fechando estabelecimentos que descumpram os nossos decretos. Tá certo, secretária. Muito obrigado pela entrevista, pela participação. Tá aí, Júlio, a gente vinha numa queda no número de casos e esses casos voltaram a crescer. Volto contigo no estúdio. Infelizmente, Luan, agora é trabalhar para derrubar novamente esses números, colocar essa curva aí para baixo. Obrigado pela participação, obrigado ao secretário também. 12h18,